Boa tarde, obrigada pela presença de vocês. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Gisele Belgman e a Ana Gonçalves Magalhães pelo convite para participar desse seminário. Gostaria de agradecer imensamente a minha orientadora, a professora doutora Marilda Lopes Ginês de Lara, do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação da Escola de Comunicações e Artes aqui da USP, e a Paula Pericinoto e o Ricardo Barreto, que são os idealizadores e realizadores do FAIO, pelo apoio à pesquisa e à aplicação de metodologias inovadoras no FAIO Arquivo. Eu vou começar com uma citação do Félix Guattari. As máquinas tecnológicas de informação e de comunicação operam no núcleo da subjetividade humana, não apenas no seio das suas memórias, da sua inteligência, mas também da sua sensibilidade, dos seus afetos, dos seus fantasmas inconscientes. Eu começo com uma pergunta. Onde mais poderíamos produzir modelos criativos de apropriação dos ambientes de informação, se não nos contextos da arte e da tecnologia? Então, entre o passado e o futuro se encontra o presente. E entre a contingência e a permanência existe a ativação. A nossa pesquisa e trabalho com acervos de arte digital gerou a formulação de perguntas como: o que é o conceito de efêmero tão mencionado nas propostas de documentação desse nicho das artes contemporâneas? Como sistematizar esse conteúdo frente à hibridez dos ambientes virtuais? O que é trabalhar com a memória de um passado recente que pode ser atualizado a todo momento? Enfrentamos, portanto, a contradição entre a necessidade de perenidade dos acervos e o fluxo da informação. Os ambientes de informação da arte em meios digitais devem ser passíveis de leituras flexíveis, contando com ferramentas capazes de lidar com a fluidez característica dos objetos artísticos neles representados. Na contemporaneidade, materializam-se sistemas que interagem em velocidade e relacionam-se simbolicamente. O armazenamento de informação gera tensão na relação entre o sistema e o usuário, causando um desconforto pelo excesso da informação. Uma hipótese é que esse desconforto não é provocado pela quantidade de informação, mas sim pela despersonalização de seus filtros. Segundo Bernd Frohman, que é um teórico contemporâneo da ciência da informação, ao nos depararmos com essas contradições, enfrentamos a ideia de que atribuir ao conceito de informação contemporânea a ideia de que seu principal eixo seriam as novas tecnologias, poderia cercear a amplitude do conceito de informação, criando a fixação de sua essência sobre um só paradigma. Frohman anuncia que há um perigo em considerar o entendimento da informação na contemporaneidade baseando-se no fardo ideológico das novas tecnologias. Em suas palavras, a informação é capaz de realizar seu trabalho precisamente porque funde as fronteiras entre várias categorias geneticamente distintas da experiência. Portanto, novos parâmetros são importantes na estruturação dos ambientes de informação da arte, influenciando, assim, as suas extensões classificatórias, de representação e de acesso. Uma outra característica, baseada nas teorias de Frank Popper, nos processos criativos das obras de arte em novas mídias ou digitais, são empregadas duas vias de comunicação: a de troca entre os artistas e os espectadores, e entre estes e as máquinas. Para os produtores desses trabalhos, essa possibilidade comunicacional expandida permite que estes explorem a relação das pessoas nesses próprios processos criativos, criando dessa maneira sentidos e, então, cultura. A interatividade da maioria dos trabalhos em novas mídias instauram redes de relacionamentos humanos, nas quais atitudes críticas e inovadoras fluem sem discriminação. Essa característica de interação de muitos trabalhos determina parte da complexidade na representação documental das artes em meios tecnológicos. Ou seja, as obras no nível de interação, tornam-se peças inacabadas e, portanto,
perdem parte do sentido quando ambientadas nas estruturas informacionais, reforçando a ideia de objetos sem contextualização, típico de algumas esferas museais. A obra inacabada se apresenta como um paradoxo para a documentação, exigindo recolocar o problema do documento como um signo que permite diversas apropriações. A realidade é rizomática, mas a rede, a web, as nossas bases de dados são estruturadas. Para o tratamento da informação nos ambientes de artes digitais, temos que levar em conta que as obras operam em níveis complexos na sua sistematização, configurando-se a partir da natureza conceitual de suas poéticas, além da alta especificação tecnológica a que são submetidas suas estruturas. Portanto, para esse tratamento em arquivos, trabalhamos com a hipótese de uma matriz da informação. Essa matriz testa os seguintes eixos: o de representatividade da obra, que são as descrições materiais, audiovisuais, os roteiros de montagem das obras; o eixo das implicações técnicas, que são as fichas catalográficas, notações, sistemas e estruturas de sistemas para as bases de dados; o eixo da interface e da interoperabilidade; o eixo informacional, que são documentações em níveis conceituais, classificações e vocabulários controlados; e o eixo efêmero e transitório, onde a gente pode aplicar meta-tags e formas alternativas de documentação. No caso das artes digitais, a gente tem o eixo da ambiência estrutural, que eu chamo de ambiente estrutural, que define as tendências de alta complexidade dos sistemas de informação, trabalhando inovações teóricas e tecnológicas, porque nós adoramos tecnologia. No caso específico das artes digitais, destacamos 2 pontos importantes dessa matriz da informação. Um ponto é o documento, na acepção mais livre que esse conceito pode ter, e um outro é a potencialidade. O documento, portanto, é examinado segundo suas características, segundo sua natureza, segundo sua materialidade, que abrange seus níveis de concretude, define seus suportes, segundo as intervenções que são operadas nesses documentos, tanto pelos especialistas quanto para quem acessa esses documentos, segundo suas tipologias. Então, há uma pesquisa nas tipologias de documento das artes digitais, e considerando a função do documento, que determina seu emprego e sua contextualização. Com esse desenho e com as relações possíveis dentro de uma matriz da informação, os documentos de arte digital são destacados pelas suas potencialidades, que operam da seguinte maneira. Então, quando a gente tem... E eu falo de documento porque, com a imaterialidade da arte digital, às vezes o que nos resta são os documentos, e só. Portanto, os documentos potenciais, eles enxergam que as artes digitais, e aqui eu estou falando de códigos, potencializam a criação de novas obras e relacionam-se ativamente entre si e entre seus agentes. Então, nós damos destaques aos documentos que podem potencializar outras obras de arte. No fluxo dos ambientes de informação da arte digital, há representações potenciais dos eixos da interatividade, das hipermídias, da diversidade de interfaces e das redes. Segundo Bern Frohman, ainda, em sua análise dos sistemas de informação, as metodologias de tratamento da informação deveriam buscar as singularidades em vez de regularidades causais, que a gente fica procurando regularidades, e talvez seja o caso de olhar para as coisas de uma maneira mais singular, mais personalizada. E procurar criar uma nova cultura a partir de novas relações do self, sob a perspectiva de um ethos de liberdade, em vez de dirigir as preocupações para como as redes digitais, em sua atual configuração histórica, afetam indivíduos e grupos. Eu vou apresentar para vocês agora o file arquivo,
que é o meu laboratório, atualmente. O FAIO, que é o Festival Internacional de Arte Eletrônica, reúne trabalhos de expressão estética que se diversificam nas seguintes áreas: vida artificial, hipertexto, animação computadorizada, games, filmes interativos, panoramas digitais, instalações de arte eletrônica e robótica, em salas interativas e imersivas, e organiza, em cada edição, o FAIO Simpósio, com diversos teóricos e artistas da cultura digital apresentando suas pesquisas. É importante ressaltar aqui que o foco do festival e do arquivo do festival são as suas exibições in loco, e é dessa dinâmica que o FAIO Arquivo segue se estruturando. Foi a partir de anos de organização da informação de uma forma orgânica que passamos a pensar nas novas bases de conceituação e forma do FAIO Arquivo. A iniciativa de documentação de trabalhos em arte digital acontece desde a primeira edição do evento, no ano 2000, e prioriza o acesso às obras apresentadas no festival, através do website. Então, essa é a homepage, e essa é a página que dá acesso ao arquivo. As obras de arte desses bancos de dados, isso é muito importante ressaltar, não são de propriedade do festival. E, para que sejam novamente exibidas, passam por uma nova negociação com seus detentores de direito autoral, sejam esses artistas, coletivos ou instituições de pesquisa. Do ponto de vista, portanto, do ponto de vista documental, as informações são organizadas como um espelho das exposições. Então, dando continuidade à linha teórica do começo da apresentação, eu vou introduzir vocês no ambiente do FAIO através de suas práticas de ativação. Então, vocês vão ver um vídeo de 13 minutos que documenta o FAIO Workshop. Cristiano Rosa tem um projeto chamado Panetone e propôs essa oficina de reciclagem eletrônica de construção de instrumentos inusitados a partir de sucatas. Então, a ideia é desconstrução, desmistificação, apropriação da tecnologia, misturar todas essas histórias e sair daqui com alguns instrumentos. Ou iniciar um processo de laboratório, que vai ter continuidade depois do FAIO. Inclusive, o espaço oficina que o FAIO criou, assim, que colocou próximo aos outros oficineiros, então teve como as pessoas circularem entre as oficinas. O Palmeiras estava fazendo oficinas de videomapping, então o pessoal vinha aqui, buscava umas sucatas e estava aproveitando todas as oficinas ao mesmo tempo. Isso é bacana. Es primera vez que vengo a Brasil y también a participar de FAIO y la experiencia ha sido buenísima, sobre todo en el workshop. Buena relación con los chicos, la gente que se quedó, que tomó el workshop y se quedó hasta el final, se desarrollaron buenos proyectos. A minha ideia era fazer workshop, porque eu sou designer de moda e queria ver se dava para ter algumas aplicações do Arduino nas roupas. Aí a ideia do projeto que a gente montou agora foi criar, através do Arduino, um sensor de luz, né, que aumentasse o som com a intensidade da luz ou com a ausência de luz. O resultado foi incrível, valeu mais que um curso, assim, se eu tivesse feito um mês, assim, muito legal. Programei uma música no chip do Arduino, que agora quando a gente aperta um botão, ele dispara essa música. Vemos un chico que permanentemente están atentos a qué actividades, ¿cierto?, que se están realizando, y a partir de eso asisten y van generando su propio conocimiento. Yo creo que eso es tal vez lo fundamental y es un tema importante hoy en día que tiene que ver con la distribución de conocimiento. O sea, el conocimiento aislado no sirve de nada. Entonces esto es una puesta en práctica real, ¿cierto?, de poder ampliar, ¿cierto?, el nivel de experiencia y de relación entre las personas a partir de eso. Bom, como disse o Cristiano, conhecimento ilhado não serve para nada. Nessa narrativa, para a apresentação do FAIO Arquivo,
eu vou ressaltar as suas tendências de articulação. Em se tratando de catalogação, a maioria dos trabalhos passa pelas seguintes fases. A gente começa por uma ficha de inscrição, onde as informações são preenchidas pelo próprio artista e enviadas para o festival. Então, todo um mail do artista, que é muito importante para a gente entrar em contato com ele depois e perguntar sobre o andamento das obras. Aqui, as informações do trabalho, formatos que o trabalho vem, chega para a gente. Aqui algumas informações em forma de narrativa, em forma de texto que o artista pode colocar sobre a obra e sobre a sua biografia. E um momento de autorização para que a gente exiba o trabalho e possa documentá-lo. Depois, o trabalho passa por um processo de arquivamento e a gente começa arquivando o material que é enviado pelo artista, que normalmente são documentos de caráter biográfico e de conceituação da obra. Então, aqui o trabalho do Hans, e a gente recebeu todo um material gráfico desse trabalho, um CD, cartões de visita. Esse arquivamento é muito interessante, porque aparecem milhões de objetos e contam bastante a história do trabalho, do artista e a contextualização. Depois disso, há uma indexação, né, dessas informações numa base de dados. E essa é uma apresentação, é como vocês veem no site do File, algumas das informações desses trabalhos. Normalmente tem, quando o link funciona, você é direcionado para o trabalho. O File mantém um link para os trabalhos que é mantido pelos próprios artistas. Entendemos que alguns documentos do File são de extrema importância para a preservação dos trabalhos, como, por exemplo, os roteiros de montagem e as descrições técnicas das obras. Esse é um trabalho Z, chama Z, que é do Kurt, meu alemão é péssimo, Hetzlanger, e é um trabalho bastante complexo e ele tem uma documentação muito extensa. Mas quando você... a gente recebia dos jornalistas, por exemplo, eles pediam fotos do trabalho. E a gente não tinha fotos do trabalho, porque o trabalho acontece, o público entra numa sala com luzes estroboscópicas, muita fumaça, e a obra acontece na retina, na mente da pessoa, através desse efeito que as luzes e a fumaça operam, né, no indivíduo. Portanto, ele é um trabalho bastante imaterial, mas que vem com um manual bem específico, né? Então, aqui, ele usa o Logic Pro, então a gente tem todo um detalhamento de como essa obra tem que ser instalada, como operar todos os controles dessa obra, sequência a programação de sequência de cores, de fumaça. Aqui, como manter a obra, né, depois de montada, para que as pessoas não escorreguem na fumaça, como elas devem entrar. Então, aqui, esse tipo de documento, a gente recupera bastante dentro do arquivo do File e tenta manter para que eles sejam consultados futuramente. Aqui é um detalhamento mais técnico ainda, que a gente chama de Technical Rider, que são especificações de luz, de tipo de luz, tipo de estrobo, como a máquina de fumaça tem que ser instalada, onde ela deve ser instalada, com que proteção. Aqui, como deve ser feita a arquitetura da instalação. Então, o File tem bastante desses documentos e eles são um xodó para o festival.
Eu ouso dizer que os artistas são os melhores documentalistas de seus trabalhos, porque eles sistematizam as complexas etapas do desenvolvimento das obras desse gênero, e essa iniciativa, em vez de simplesmente explicitar os processos criativos, garante, de certa maneira, uma vida futura para esses trabalhos. Mas essas informações tão sistematizadas precisam de uma forte contextualização. Portanto, iniciamos recentemente uma série de entrevistas com os artistas. Então, eu agradeço aqui pessoalmente a Rejane Cantoni, o Leonardo Crescente e a Ana Barros, que colaboraram imensamente nessa fase inicial de pesquisa das entrevistas. E, para essas entrevistas, a gente seguimos algumas recomendações do Variable Media Questionnaire e do INCA, que é o International Network for the Conservation of Contemporary Art. Essas entrevistas estão sendo preparadas para que esse material atenda às necessidades da comunidade internacional de pesquisa e divulgação da arte, e, principalmente, com essas entrevistas e com essas articulações, a gente ativa as relações do arquivo com os consórcios de preservação desse eixo da arte. Essa articulação é de importância vital para os arquivos não institucionais. Ainda em fase embrionária, trabalhamos na organização de todas essas informações, tanto em níveis físicos quanto na base de dados, que passa hoje por um severo estudo em suas estruturas para uma futura atualização. A gente está realmente mudando as estruturas da base de dados do FAIO. Nós também arquivamos fotos, vídeos, livros editados anualmente pelo festival, clipping de imprensa, conteúdo do simpósio, além de parte dos equipamentos e toda a documentação de produção e de administração da organização. Mesmo sem essa etapa de organização da informação finalizada, conseguimos visualizar algumas tendências que nos levam a novas articulações com outros agentes da rede digital. Então, nessa simples visualização, feita com uma plataforma gratuita, disponibilizada pela IBM e desenvolvida pela Fernanda Viegas, o Many Eyes, diagnosticamos o que já vinha sendo intuído, que teríamos que focar os esforços do FAIO Arquivo na restauração de trabalhos em mídia e web art. Porque a gente tem uma quantidade imensa, nesses 13 anos, de trabalhos desse eixo. Com esse diagnóstico, o FAIO assegura algumas parcerias para que esse trabalho seja desenvolvido, porque ele não é feito somente dentro do festival. E conta, obviamente, com a colaboração dos próprios artistas. Um dado curioso é a confiança que alguns produtores depositam no FAIO para cuidar das obras, mesmo o festival não tendo os direitos de aquisição desses trabalhos. Então, mantemos com muito esforço um repositório offline das obras que recebemos há 13 anos, desde a primeira edição do FAIO. O FAIO voltou-se ao seu arquivo através da prática de documentação que prioriza a contextualização cultural e acompanha a dinâmica e os fluxos da informação que são hoje de trânsito intenso. Esse aparelho de documentação tende a se tornar mais dinâmico e instável, é o que a gente está conversando aqui todos esses dias. O FAIO Arquivo trabalha nessas fronteiras. Nesse sentido, olhamos para propostas como a do Botanique, que é um projeto desenvolvido por Gabriel Vanegas, que esperamos receber em nossa próxima edição do festival. O exemplo a seguir, que é o trabalho do Botanique, não tem um formato high-tech ou de complexa base de dados. Ele é uma iconografia documental low-tech de alta humanização. O Botanique, do Gabriel Vanegas, pesquisador de origem latina, residente na Alemanha, vem, através de um workshop site-specific, realizado em exposições de arte digital, documentando os trabalhos com experiências e interação, captando e reinterpretando a essência das obras. Botanique é inspirado nas expedições do século XVI, que, através de desenhos e relatos textuais, documentam todo um universo distante e inédito para a Europa da época. Segundo as palavras do próprio Gabriel, é um olhar documental para a obra de arte, além de sua materialidade. E o projeto Botanique instaura os seguintes questionamentos. Como a arte é experimentada e consumida,
E como podemos documentar a experiência com os objetos de arte? A partir da obra de instalação digital interativa Eau de Jardin, aqui eu vou dar um exemplo rápido de como o Botanique opera. Então, aqui a gente tem a obra na exposição. E aí as pessoas são convidadas a documentar, e essa documentação gera um relatório em PDF que vai para uma base de dados. E cada um, obviamente, tem a sua visão do trabalho. Então, essa é uma das pessoas que participaram do workshop. E aqui o mesmo trabalho é documentado por uma outra pessoa. Concluindo, eu vou ficar com essas palavras: contingência, permanência, afeto e possibilidade e potencialidade. Afetos são devires que vão além do que passa através deles e que excedem a sua força. Retomando Fromm, as afinidades entre os pontos de vista éticos de Foucault e Deleuze levam-nos além das questões sobre os efeitos das tecnologias digitais. Ambos focam na multiplicação de afeto, vida, possibilidades e criatividade. Olharemos, portanto, para essas manifestações e ruídos incontingentes dos acervos e arquivos como lugares potenciais. E, então, aceitaremos todos os agentes desse fluxo informacional, sejam eles sistemas, ou indivíduos e grupos, ou as próprias obras. O arquivo é composto de potencialidades e acomoda uma compreensão filosófica de sua compleição, que opera também nas instabilidades e aleatoriedades dos ambientes de informação das artes digitais. É sob o estímulo dessa tensão e não combatendo-a que podemos propor hipóteses que acompanhem as dinâmicas do fluxo informacional da contemporaneidade, em que insiram no eixo da representação da arte um vocabulário potencial e criativo.